subserviente. Eu fui escrava de pessoas oportunistas, porque havia dentro de mim uma debilidade onde eu achava que eu deveria ser realmente uma subserviente, a comando de pessoas que também tinham essa mesma debilidade de achar que os outros teriam que fazer como eles achavam que teria que ser. E o servir é completamente diferente. Então, existia dentro de mim uma sensação de que era uma obrigação. E assim como foi muito bem colocado aqui, o servir é por amor. E só pode servir de uma forma adequada, assertiva, justa, aquele que ama a Deus, ama a si, para saber amar os outros de uma forma correta. E estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês a forma de trazer uma percepção interna. Tudo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês é algo que vocês vão perceber como é que vocês têm sido, não só aqui dentro, nem lá fora, mas consigo mesmo e para com os seus, com o seu primeiro ministério, que é a sua família. Então, o que eu quero convidar vocês é que fiquem bem atentos aos sinais, ao que vai acontecer daqui para frente e, principalmente, atenção na sua atenção. Isso faz toda a diferença. Aqui, tudo que vai acontecer traz um grande aprendizado para você em relação aos outros, mas, principalmente, você consigo mesmo. O inimigo existe, o mundo espiritual existe, mas o pior inimigo que existe é você de você mesmo. Diabo nenhum tem poder de destruir um propósito, um plano de Deus para a sua vida. Mas você pode bloquear uma bênção para chegar até você. Você pode fazer isso. De acordo com aquilo como você pensa, como você comporta, como você sente, como você comunica. Isso sim pode interferir. Porque o Senhor nos deu total liberdade para amar, para servi-lo, para obedecê-lo. E aquele que decide por não é livre por isso. Só não tem a liberdade de arcar com as consequências. Ele não escolhe os resultados desse não. Então, aqui, hoje, é para te potencializar. É para você se compreender também. Desde lá dos primórdios, entre Adão e Eva, quando Eva tomou-se pela decisão de comer a fruta do pecado, já ali, quando Adão toma também essa decisão de ser influenciado dessa forma, e quando Deus chega até a ele põe a culpa em Eva. E Eva põe a culpa na serpente. Mas ninguém ali assumiu e trouxe o olhar para a verdade que havia acontecido, que foi uma decisão interna. Então, principalmente, quem trabalha em equipe, quem vive em comunidade, porque não tem como só se viver no meio de uma selva sozinho, você lida diariamente com pessoas. E o quanto as pessoas estão acostumadas a ficar olhando o defeito do outro, o problema do outro, a debilidade do outro, a ausência do outro. Mas, e você?
E o que vai acontecer aqui? Esteja bem atento à sua atenção. Porque o olhar para o hoje, o olhar para dentro, o se observar, é isso que faz toda a diferença. E é isso que fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sirvo muito mais do que um dia eu servi, porém de uma forma muito mais justa, aproveitável para quem está recebendo e, de verdade, eficaz. Porque uma vida transformada é uma família transformada e é uma sociedade transformada. Quando você alcança por uma vida vale, amém? Quando você alcança uma vida, ela já não é mais a mesma pessoa no meio, na convivência familiar. Existe uma pessoa aqui da Power que é vizinha da minha avó, aqui do bairro. E eu lembro desde pequena o quanto elas tinham, eram arqui-inimigas, não tem outra palavra. E era com frequência a indignação da minha avó com os comportamentos dela, de como ela fazia. E com certeza ela indignada com a minha avó, com aquilo que a minha avó fazia e vice-versa. E a última vez que eu vim aqui, eu desci e ela estava aqui, né? E eu tinha ouvido falar que ela tinha sido transformada. Eu lembro, nossa, ela mudou, ela até me pediu perdão. Eu vi esse comentário e aí eu entendi de onde tinha originado aquilo, né? Óbvio que o que eu mais ouvi foi exatamente os problemas que elas tinham ao longo da vida, né? Mas houve uma notícia de uma mudança dela. E esse comportamento dela, esse movimento dela ir lá e se desculpar e pedir perdão, quebrou um jugo de anos. E uma admiração, minha avó é espírita há muitos anos, né, kardecista, mas uma admiração por um movimento que foi feito aqui. Porque diz a minha avó que é o seguinte, aquilo ali foi milagre mesmo, porque eu achava que não tinha solução naquela vida. E eu tenho certeza que quando ela entrou aqui, ela deve ter dado muito trabalho para quem conviveu com ela. Chegou uma pedra bruta, com absoluta certeza. Por quê? Por que essas pessoas reagem com tanta indignação? Porque há uma rejeição interna dentro delas. Nem elas se aceitam, nem elas se entendem, nem elas se amam. Então, sempre vai cobrar do outro e nada vai ser o suficiente. E você, como voluntário, precisa perceber isso. Os homossexuais, por exemplo, há uma autorrejeição. Nem ele conformou e concordou e aceitou como ele veio. E isso houve de uma originalidade, eu estudo muito sobre isso, sobre a parte comportamental, de que houve uma rejeição de alguém da sua parte familiar. Às vezes até por desejar um sexo diferente do que ele veio. Mas isso é um estigma do qual ele carrega ao longo de muito tempo, porque é uma dor de não ter sentido o amor. Eu sei o que é a dor da rejeição. E ao longo de anos eu vivi sob esse jugo. E o ser rejeitado é algo que é natural em cada um de nós, seres humanos. Um dos estudos mais recentes que eu fiz, mesmo aquela vida mais desejada, quando há uma concepção dela, quando ela é gerada, no ventre daquela mãe, o organismo, isso é um estudo científico, o organismo interno não aceita aquela fecundação,
porque é um ser desconhecido. Então, até ele entender, mesmo que houve o desejo, ele começa a trabalhar como um invasor, um inimigo, tipo isso. Então, há em cada um de nós uma raiz de rejeição mesmo, porque se a gente for olhar pelo mundo espiritual, nós entendemos por qual motivo isso acontece, né? Então, todos nós já passamos por isso, só que tem uns que tem mais. Qual é a forma de neutralizar isso? É o amor, não tem outro. E é necessário, primeiro, você buscar esse amor que vem de Deus por ti. Porque se você não se ama, você está negando aquele que te criou. Aquele que te fez, aquele que te conhece, aquele que te fez do jeito que você está, do jeito que você é. Que inclusive aceitou como você veio quando você chegou a ele como estava. E aí, esse identificar, e não quer dizer que amar a si mesmo é aceitar e conformar e parou por aí, não. Sem perder a perspectiva de ser melhor a cada dia. Pedro, ele errou muito, mas ele falou, eu quero fazer diferente. A partir de agora, eu quero ser diferente. E a sombra de Pedro curava. Porque o Senhor Jesus nos deixou bem claro, se tiveres fé, farás obras maiores as quais eu fiz. Porque o meu Espírito Santo, o Consolador, estará contigo. Então, há um fragmento dele, ele está dentro de nós. Amém? Então, pode colocar aí, por gentileza. Gente, então como está aí, Ingrid Vilela, solteira por enquanto, estou aguardando. Vamos lá. Isso aí ontem eu pedi meu irmão para auxiliar, mas a gente vai passar por o que impede, o que é o maior limitador que pode te impedir de alcançar aquilo que você deseja? Não são coisas e nem pessoas. Não existe nenhum ser que é capaz de impedir algo, a não ser você. Por qual motivo? De acordo com aquilo que você sente e aquilo como você comporta, é que te faz alcançar ou que te impede de chegar até lá. O bullying só existe se aquilo que disseram para você, você acreditou ser verdade. Porque se alguém falar algo que você tem certeza que não configurou. Então, pode até ter sido alguém que falou ou fez algo. Isso é só um detalhe. O que as pessoas fazem, você não tem culpa. Mas como você deixa habitar aí dentro, como você recebe e como você deixa ruminar aí dentro, é responsabilidade sua. Por isso, como você comporta e como você sente, é que vai gerar os resultados na sua vida. Então, existem esses fatores que são sentimentos e comportamentos fundamentais para exercer a sua missão com excelência. Confiança, autoconfiança, compaixão, empatia e flexibilidade. Pode já começar pela confiança. Procurei isso no dicionário e o que significa confiança. Confiança é um sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. A confiança em Deus, ela é primordial. Confiança, o significado e o resultado de uma confiança significa fé mais esperança, eles juntos. Então,
além de acreditar, é esperar para que isso aconteça. Por qual motivo muitas pessoas oram e nada acontece? Estou orando há anos. Sabe o que é? Muitas vezes ele só acredita na hora que ele está fazendo a oração. Mas no dia a dia, fora desse momento da petição, ele começa a visualizar e acreditar em algo completamente o contrário do que ele pediu em oração. Deus, eu quero um marido maravilhoso, um marido segundo o seu coração. E ali ela acredita. Mas no dia a dia ela fala lá, homem é tudo igual, homem não presta, homem mente, homem trai. Sabe quem é que ela vai sentir atraída? É por esse tipo de homem, porque essa é a verdade dentro dela. Então, esteja atento. Se durante o dia a dia você comunica, você pensa e você sente congruente aquilo que você pediu em oração. A confiança, então, é acreditar, é ter a fé e também esperar para que isso aconteça. É primordial. Pode passar, por gentileza. E agora o segundo é a autoconfiança. A autoconfiança é a confiança em si próprio. É a segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. É aquele que é ator e demonstra autoconfiança ao atuar. Sabe o que é isso? É necessário ter a confiança em si também. Quantas pessoas que eu atendo que são talentosos, têm um potencial incrível e estão parados. Sabe por quê? Não acreditam nisso. Não reconhece a sua própria habilidade. E eu só tenho uma notícia para dar: não existe ninguém que seja inútil. Um dos maiores palestrantes mais impactados, o número de pessoas que o ouvem, e que para mim foi um marco na minha história ao ouvi-lo, ele só movimentava a cabeça. Até água, durante a palestra, ele parava e pedia: traz água para mim, por favor. E aí vinha o cuidador, colocava a água, e ele chupava, e ele continuava. Se esse cidadão que só movimenta do pescoço para cima, ele pôde alcançar ali, enquanto ele ministrava, inclusive a minha vida já tinha tantas experiências, inclusive com a enfermidade, o que é que você não pode fazer? Agora, é certo, cada um de nós temos uma habilidade. E é necessário você confiar nisso. Eu sei quais são as minhas. E sei quais habilidades eu não sou a melhor naquilo. Quando o Nick Visugic, que ele veio, aquele que não tem os braços, não tem as pernas, lembra? Ele veio aqui em BH, eu fiz parte, né, da equipe do staff. E foi uma falta de comunicação e desorganização realmente na questão da equipe que estava de voluntariados ali. E o material, os portões abriam 13h e o material chegou, era 12h38. Todo o material dentro daquele lugar imenso, lotado de gente. Então foi aquela coisa. Na hora, eu já era analista comportamental, eu sabia aonde... Aí um monte de gente foi embora, porque não aceitou, tínhamos que estar lá às 6h da manhã, o material só chegou 12h38. Quem era estupim curto, quem era de um perfil de conformidade, não ficou.
E aí, o número de voluntários reduziu para 1/3. E na hora, o que eu fiz? E sabe, a parte que ficou lá foi quando eu comecei a contar meu testemunho. E eu comecei a palestrar ali. E foi juntando de gente. E foram, porque eu via que se não fosse assim, ia mais. E o que eu quero dizer? Habilidade. Eu sabia que eu tinha habilidade na comunicação. E quando chegou o material, eu sabia no que era que eu tinha de habilidade. E eu fui falando. Aí, uma que estava indo embora, eu falei, querida, observa qual é o nome. Tudo, a palavra tem poder. Qual é o nome dessa empresa? Isso é muito sério. E aí, ela grudou em mim e falou assim, eu vou ficar onde você ficar. Eu olhei para ela e falei, querida, você é de um perfil completamente oposto do meu. Você não dá conta de onde eu vou ficar. E nem eu dou conta de fazer o que de fato te aproxima. E nós temos que dar o nosso melhor aqui. Então, o que é? Perceber a habilidade. Saiba no que é que você é excelente. Eu tenho esse costume de elogiar e amo quem tem um dom da limpeza e da organização. Não é a minha maior habilidade. Não é, eu tenho total consciência disso. Mas eu amo estar com pessoas. Então, tem pessoa certa para a função correta. Por isso é ideal você estar fazendo aquilo que você ama, porque você vai dar o seu melhor. Se você não se sente à vontade no que você está fazendo, comunique. Comunique o seu líder. Porque aí você vai estar sendo negligente com quem está recebendo e consigo mesmo. Porque você vai estar o tempo inteiro comunicando uma indignação e vai começar a se sentir incapaz. E Deus fez cada um. Isso é bíblico. Cada um, nós somos como corpo. Cada órgão tem uma função. Você tem uma função. E acredite nisso. Confie na sua habilidade. Amém? Mais um. Compaixão. A compaixão é compaixão. É ter uma paixão interna ao ver alguém passando por alguma situação que te traz dor. É um sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. O que é isso? Isso é tão somente um sentimento de piedade com sofrimento alheio, uma comiseração, mas fazer algo para ajudar. Então, não é só sentir dó, não é só sentir pena, é ver, sentir a dor e fazer algo para ajudar. Compreendeu? Eu conheci uma missionária, uma mulher de muita oração, e no lugar que eu estava não tinha nada a ver comigo mesmo, e eu fui com uma expectativa enorme para aquele acampamento, e cheguei lá e me deparei com algo oposto do que eu estava buscando. E eu fui acompanhada de uma cliente que tornou amiga, e nem telefone lá não pegava. E o combinado era ficar lá 3 dias e 3 noites. E talvez eu acho que foi o lugar que eu mais fiquei como observadora. Eu via coisas completamente opostas dos meus valores, dos meus achismos, das minhas convicções, mas passei a ser uma observadora. E conheci essa missionária lá, que havia anos que ela já estava desempregada. Tinha um tempo, passando uma necessidade, e ali eu me conduí com aquela dor dela e disse para ela, eu vou fazer um treinamento que é o Poder da Ação, que é uma imersão, e eu quero te abençoar.
E aí mandei para ela, é um presente. E estou te aguardando, mandei o endereço e tal. Isso foi uma compaixão. Tinha pessoas querendo ir até para pagar por isso, mas alguns que estavam ali eram desempregados e existe todo o treinamento que eu dou, eu também, existe uma parcela ali, um quinhão que é de investimento que eu faço naquela vida, que eu dou. E até hoje não houve todas as versões que eu fiz, né, de que eles continuassem desempregados. E ela me mandou uma mensagem essa semana dizendo: Ingrid, já estou sendo promovida. Então ela foi contratada e no próximo Poder da Ação ela foi lá, deu o testemunho dela. Mas eu quero dizer algo para você. Onde você estiver, não interessa o local. Você tem algo a servir, a doar, a fazer e ajudar. Com esse sentimento de compaixão, sentir por aquilo, é uma dor alheia, é um problema alheio, e fazer algo para ajudar. Alguns arrogantes poderiam falar: uma mulher de oração, talvez ela não precisa de trabalhar, ela tem que ficar ali. Não existe ninguém que viva sem o dinheiro. Nem um monge, tem alguém financiando para ele ir lá. Nós vivemos nesse mundo. E o dinheiro é uma cédula, é um papel, não tem sentimento. E nós podemos ter tudo, as coisas que não pode nos ter. E você, tenha certeza, você tem a dar, ainda que seja seus ouvidos. Ok? Pode passar? E o próximo é empatia, não é isso? A empatia, segundo o dicionário, é uma ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É se colocar no lugar do outro. É sentir como ele sente, é pensar como ele pensa. Sair, desassociar. Essa é uma aptidão para identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja e aprendendo da maneira como ele aprende. Sem empatia, não há como servir com qualidade. Eu sou Master Coach. O coach é aquele que conduz, é aquele que prepara. Coach não aconselha, coach não é mentoring, coach não é terapia, embora haja resultados terapêuticos. Mas nós conduzimos a pessoa a aprender a aprender. Muitas vezes somos condicionados a aprender de uma forma inadequada. E aí, de acordo com como você aprendeu, se continuar com esse tipo de aprendizado inadequado, vai te impedir de alcançar algo mais. Dinheiro dá em árvore? Dinheiro cai do céu? E eu provo que isso tudo acontece. De onde vem o dinheiro lá do Ceasa? Vem ou não da árvore? Eu tenho amigos milionários, dono de madeireira. Vem de onde? Celulose, vem de onde? Mas nós aprendemos. E muitas vezes, repetimos. Até saber que isso não é uma verdade. Só que uma pessoa está passando uma necessidade financeira e ela tem uma árvore frondosa. Ela deixa aquelas frutas apodrecerem, ela dá para o vizinho, mas dinheiro ela não faz daquilo. Por quê? Inconscientemente. Dinheiro não dá em árvore. Ok? Então, a empatia, quando você está ali diante de uma pessoa, o dinheiro cai ou não do céu? Cai água do céu, não cai? White Martins, milionário, uma empresa milionária. Oxigênio, ar, aí. Só que, se você não se coloca no lugar do outro, tem uma pessoa recém-chegada.
um dia você também foi, mesmo que nasceu dentro da igreja. Porque eu atendo filhos de pastores, eu já convivi, e até o processo de conversão deles é bem diferente daquele que já viveu na treva e na escuridão. Porque ele é condicionado, ele ouve, mas aquela aceitação dele de forma que vem dentro dele é um outro processo diferente daquele que estava lá. Porque quando ele entra e recebe o amor, foi como foi comigo. O sorriso daquelas pessoas que me receberam. Então, se coloca no lugar do outro. Sinta como ele sente. Até para falar, você precisa pensar. Porque dependendo de como você for expressar isso, você pode afastar essa pessoa. Quantas vezes eu fui para a igreja escondida da minha família, e que eles não aceitavam, e o quanto eu fui excluída dentro daquelas igrejas que eu frequentava. Porque eu chegava, e aí de longe eu só via as panelinhas. Ou eu tinha sede demais de Deus. Poderia ter aprendido muito mais na comunhão. Mas eu já sentia rejeição, fazia parte dentro de mim de uma forma gigante. Eu já sentava, e hoje o que eu mais tenho apreço é para os rejeitados mesmo, os abandonados, os esquecidos, os invisíveis, porque eu sei o que é ser um. Então, entenda que por trás dessa vida, essa vida pode influenciar multidões. Pode passar? Flexibilidade. E antes de falar da flexibilidade, um dia alguém teve empatia por você. Um dia alguém se colocou no seu lugar e foi importante para você. A flexibilidade é a qualidade flexível, facilmente dobrado. Alguém tem uma buchinha de cabelo? Acho que tem até aí dentro da minha bolsa. Tem? Ótimo. Isso aqui é a melhor forma de mostrar o que é ser flexível, ok? O flexível, ele se ajusta, ele amolda as circunstâncias sem perder o seu formato original. Os seus valores, os seus pensamentos, as suas convicções, elas são extremamente importantes. Porém, existem pessoas que nem sabem disso. Se você não se ajustar àquela pessoa, naquele momento, há uma grande chance de perder. Se você não se ajusta quando você está trabalhando em equipe, que cada um tem uma percepção, uma visão, um valor diferente. Na minha família, eu já dei um exemplo aqui, mas isso é real. Cada um ali, diante daquela mesma circunstância, ele tem uma reação de acordo com aquilo que é valor para ele. Assim é na política hoje. Eu não lembro, pode ser que antes da minha existência existiu, mas eu nunca vi um duelo entre pessoas. Na minha família existiu isso, nunca tinha tido, né, dos parentes, por conta de política. E eu amo ver de forma a observar, porque cada um ali está defendendo de acordo com um valor que é para ele. Eu atendo uma pessoa que ela foi muito hostilizada na escola, por causa de coleguinhas, traumas horríveis, de jogá-la na piscina, dela quebrar 8 dentes, de afogar, porque várias coisas, ficar internada. Então, ela viveu isolada, filha única. Então, ela viveu num mundo dela. Chegou num nível que isso não teve como, porque aí agora ela fez 23 anos, precisa ir para o mercado de trabalho, precisa produzir, mas não conseguia relacionar. Lindo, um doce de pessoa. E ela chegou para mim e falou, eu tinha feito o compromisso de dar chance para 2 pessoas.
E eu quero te falar que a política me aproximou. E ela é petista. Muito forte. Tem como isso também ter sido bom na vida de alguém. Ela falou, eu aproximei por causa da política e está sendo ótimo. Porque aí tem pessoas com ideais, tem uma motivação para ela. E é isso, entenda. As pessoas vão tomar decisões de acordo com aquilo que é valor para ela, de acordo com aquilo que ela entendeu. E respeite o outro. Eu, enquanto tinha ódio de igreja evangélica, ódio de pastor, tinha ódio mesmo. Eu espraguejava quando eu via. E eu andava com 2 cristãs. Uma era filha do presidente dos diáconos da Lagoinha. Nem eu sabia. Elas ficavam caladas. Eu falo que elas eram agentes sigilosas de Cristo. Porque elas nunca manifestaram nada. E ao longo de anos, eu fui inflexível. E perdi muita oportunidade de alcançar vidas. Porque eu ia a ferro e fogo. Não aceitava quando alguém falava o contrário. Eu passei de um polo e fui para outro. Também é disfuncional. A flexibilidade traz um equilíbrio. E é isso que aproxima as pessoas. E é isso que hoje me traz grandes vidas. Enquanto eu tinha um crentez na comunicação, enquanto eu tinha várias coisas, talvez hoje, se eu continuasse daquela forma, não teria hoje, na minha vida, na minha missão de vida, pessoas completamente diferentes dos meus valores, das minhas crenças, da minha fé. Mas, olha, respeite o outro. Se ele não acredita em Deus, se ele não confessa a sua fé, se ele não ama como você ama, tem uma motivação, tem um porquê. Assim como existem algumas limitações aí dentro de você. Nós vamos agora para uma dinâmica power. Gratidão. Quem está preparado? Vamos unir aí casais que não se conhecem primeiramente. Duplas. Duplas de 2. Unidos. Podendo todo mundo. Hã? Não vai ser assim não, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Quem são os mais altinhos aí? Levantem-se. Isso. Os mais altos, os mais... Quem se acha alto aí? Agora, essa dinâmica, todos vão participar, tá? Todos, Pessoal todos. da mesa. Daqui a pouco nós vamos lá para a garagem. Nós só vamos distribuir aqui as duplas. Quem se considera baixinho? Isso, pode juntar com o Rafão aqui, Padula. Vem cá. Isso. Então, ó, um que se considera baixo vai se unir a um que considera alto, que não se conhece. Não se conhecem. Não Que tem muito convívio. Isso, não tem. Não tem muito convívio. Tá chegando mais alto aí, pode vir. Vai baixinho, chega no alto aí. Ó, todos que estão aqui vão passar por isso, viu? Até o pessoal aí do som. Aqui, gruda na mão do seu companheiro aí, do seu par. É que não tem muito convívio, gente. Agora, entre alturas e tudo, junte-se a alguém que você não tem muito convívio. Ok? Quem sobrou, que não é alto nem é baixo, vai se juntar a outra pessoa que não tem dupla. Isso. Ó, o Paulinho não tem dupla. Arrumou, hein? Quem tá sem dupla, levanta a mão. Aqui, ó. Então já une aí, ó. Tainá com ele. Brenda, ali, ó, com o Lucas. Mais alguém tá sem dupla? Levanta a mão.
E tem um pessoal lá atrás que vai Estefânia. viver essa ferramenta, ok? Estefânia está sem dupla. Luiz, você tem dupla? Então faz com o Luiz, por favor, Estefânia, o que está lá na câmera. Mais alguém está sem dupla? Didi. Quem? Lara, você tem dupla? Quem não tem, levanta a mão. Didi, quem mais? Eu e Didi, então. Ótimo. João Márcio está sem? O Rafael também está sem. Então, Rafael... Não, então troca. Eu e João Márcio, Rafael e Didi, porque o João Márcio e o Rafael tem convívio, tem mais convívio. Vou lá dar uma Ok? visualizada. Então, já podia fazer uma fila indiana aí. Então, vamos. Aí, gente, chega lá, por favor, mantenha o silêncio, Isso concentração, ordem, vai ser lá na garagem. Então, vamos ficar bem atentos para a gente ouvir todas as instruções. Peraí. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Vocês estão de duplinha aí? Peraí, Paulinho Tá, e Tamires. Deixa só ela dar uma olhada lá para ver se está tudo ok. Pode ir? A primeira dinâmica, eu gosto de chamá-la das cegas, que ela é com a vendagem. Isso retrata muito a vida de quem está conduzindo alguém. Esse alguém que você está conduzindo, ele não, às vezes não está enxergando o que você está enxergando. Às vezes ele não consegue ver. E qual é a tamanha responsabilidade disso quando você passa pela situação? Uma vez que eu apliquei essa dinâmica, a pessoa falou assim, a sensação que eu tive é que eu era cega e quem me conduzia era mudo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, ele não falava nada. E aí eu fui entrando em pânico, né? Como propositalmente os maiores com os menores, porque quantas vezes esses também foram surpreendidos por aqueles menores cuidadosos, comunicativos e sinalizando. Então, pode colocar lá, existe 3 fatores que podem destruir realmente, impedir de que a sua missão possa fluir, se você não souber usá-las. Então, 3 fatores que podem prejudicar a sua missão se não souber usá-las, que é a comunicação é uma delas. Como você comunica faz toda a diferença. Total diferença. Uma família que tinham perdido, o pai tinha morrido carbonizado e a mãe não soube lidar com a situação e então os filhos, na verdade, perderam o pai e a mãe. Ela ficava 6 horas na academia e já teve vez dela ficar lá. E quando ela começou o processo, eu fiz uma ferramenta e ela viu que o quanto ela não estava presente na vida dos filhos, porque ela fazia teologia durante o dia, amanhã, enquanto eles estavam na escola. E aí, eles estavam em casa. Aí, na hora que eles estavam na escola, ela estava na academia. O tempo que eles estavam em casa, ela estava produzindo, o quê? Onde? Na academia. E ele tinha pouco contato ali. E, na verdade, ela tinha uma fuga da casa. E aí, quando ela fez essa ferramenta, e quando eu fui explicando, ela mudou completamente o comportamento dela. E aí, quando eu conheci a família dela, o pai, a mãe, a irmã, mas a gente falou isso para ela várias vezes, ela nunca nos ouviu. Só que a forma como era comunicado, acionava um sensor dentro dela de desafiar aquilo e fazer do jeito que ela queria. Porque, muitas vezes, como você comunica com o outro, pode acionar um gatilho no outro de fazer exatamente o oposto que você está dizendo. Se ele se sentir invadido, se ele sentir que você está mandando na vida dele. Então, saiba comunicar com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos e também no momento de você fazer o que você tem que fazer. A outra coisa é o medo. O medo, ele é importante. O medo protege a vida.
Uma pessoa sem medo, eu tenho um primo que tem autismo. E para a PNL existe um detalhe assim no cérebro, que é como se fosse invertido. E eles entendem que o inimigo é que é um risco. O resto eles não têm medo de nada. A criança tem um medo, um sensor de medo. Quando ela vê a fogueira, ela faz assim, mesmo que ela nunca viu fogo. Nós temos um sensor, as pessoas normais têm um sensor de medo. Mas a pessoa sem medo, ela atravessa uma rua sem olhar, ela se torna o quê? Sem noção, certo? Esse meu primo enfiou a mão todinha dentro do fogão a lenha. Não tem esse sensor. Mas o medo que te impede de agir, ele é disfuncional também. O medo em excesso, ele é impeditivo. E muitas pessoas não desenvolvem os seus talentos, as suas potencialidades por causa do medo. E deixa de viver muitas oportunidades, deixa de desfrutar de muitas emoções. Um dos primeiros ali, quando ele rompeu o medo na roda, ele se jogou. E tenha certeza, não é mais o mesmo. E é isso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo de ter uma cautela, de visualizar, de até mesmo ter um receio com aquela outra vida. Da forma que você está lidando, como é, mas o medo que te impede de desfrutar, de realizar, esse sim, ele não faz parte do reino e nem tampouco da missão a qual você foi feito para cumprir. E a insistência. Tem pessoas que insistem demais. Quando começou a Herbalife, eu sempre falando em insistência, eu lembro disso, porque quantas pessoas tinham raiva da Herbalife, porque quem entrava falava demais, toda hora aquilo, né? Então, o ideal é a persistência. A insistência é aquilo que vai indo, tá vendo que não vai dar e acaba atrapalhando. Essas agentes sigilosas de Cristo, elas não debatiam comigo em nada. Eu lembro delas falando assim uma vez: na nossa igreja não tem isso não. Eu meti a língua e tudo. Mas no momento de dor, elas, louva a Deus pela vida delas, e é interessante, nenhuma delas, até hoje, pregaram, ministraram, sempre continuaram até hoje, só indo ao culto. Mas através desse resgate, quantas vidas eu já alcancei através de tudo que Deus fez na minha vida. Né? Eu tenho testemunho de cura, de milagre, passei por 4 enfermidades graves, 2 nem tem cura pela medicina, e através do meu testemunho já ministrei, já uma vez tinha 1000 pessoas no local, e quantos lugares fora da cidade, e já foi publicado em revista, pode procurar lá, Ingrid Vilela, tem no YouTube Sucesso com Deus, tem um pouco da minha história. Aquela vida que elas não desistiram, elas persistiram, mas elas não foram aquela insistência invasiva que senão eu jamais iria. Se elas começassem de início, já me debatendo, eu não iria onde elas me convidaram. E eu não fui para a igreja. Elas falaram, vai ter um evento que você vai conhecer um monte de jovens. Eu tinha acabado de terminar um namoro. E foi maravilhoso. Sabe por quê? Quando eu entrei ali, eu fui tocada pelo sorriso de quem estava lá na entrada. Ali eu já quebrantei por completo. Então, nós temos tudo aqui à disposição. Eu amo servir essa igreja, essa congregação, e na verdade que é uma família. Eu agradeço muito a entrega de vocês, né, a participação, o investimento do seu tempo, do seu dia, da sua vida, em estar aqui, em se dispor. Eu tenho certeza que vocês aprenderam algo.